Jeremias, capítulo 21 a seguir. Jeremias, capítulo 21 a seguir. Feliz por mais um dia que Jesus nos concedeu, né? Feliz por mais um fôlego de vida que Jesus nos deu para mim, para você, para nossas famílias, para minha família. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Aleluia, glória a Deus. E chegando por aqui com mais um conteúdo da palavra de Deus, já convido você para ficar até o final do conteúdo. A gente vai estar orando no final do conteúdo. Irmãos, se possível você deixe o seu joinha, que através do seu joinha o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas através do seu joinha, né? É um sinal que a gente ver que você está gostando do conteúdo. Se você passar por aqui, deixar sua visualização e não deixar o seu joinha, é sinal que você não gostou da palavra de Deus. Então, se você está gostando da palavra de Deus, deixe o seu joinha, aleluia, e se possível, o seu comentário, falando aonde você está nos prestigiando. E desde já, irmãos, também já te faço um apelo, você que não é crente, você que ainda não é cristão, aleluia, glória a Deus, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Jeremias, capítulo, aleluia, glória a Deus, 21. Aleluia, glória a Deus. Né? Deus é bom, Deus é poderoso. Então fique conosco. Se possível, compartilhe aí para chegarem mais e mais pessoas a palavra de Deus. Então vamos para a palavra. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou Azur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, ria contra nós. Porventura, o Senhor nos tratará segundo todas as suas maravilhas e fará que o rei se retire de nós. Então Jeremias respondeu: assim direis a Zedequias. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vos as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos estão sitiando ao redor dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. E eu mesmo pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e em ira e em furor, e em grande indignação. E ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens quanto os animais, de grande peste ouvirão. Aleluia, Senhor. O Santo de Israel. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os que dessa cidade restarem, da peste e da espada e da fome, se entregá-los na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E ele os passará o fio da espada, não os poupará, em se compadecerá, nem terá misericórdia. Aleluia. 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 Santo de Israel. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte.
O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de peste. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua vida por despojo. Aleluia. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará fogo. Aleluia. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O casa de Davi, assim diz o Senhor: executai justiça pela manhã, e livrai-o expoliado da mão do opressor, para que não saia meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apaga. Por causa da maldade de vossas ações, eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Aleluia. E eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E no seu bosque acenderei fogo que consumirá a tudo o que está ao redor dela. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 21. Aleluia. Jeremias capítulo 21, vamos para Jeremias capítulo 22. Deus é bom, aleluia. Deus é poderoso. Continua aqui conosco, irmãos. Vamos para a palavra. No final a gente vai estar orando. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali essa palavra. E dizem: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assenta no trono de Davi. Ouvi tu e os teus servos e o teu povo que entrai por essas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai-o expoliado da mão do opressor. Não façai nenhum mal ou violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não derrameis sangue inocente nesse lugar. Aleluia. 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 Pois se deveras cumprirde essa palavra, entrarão pelas portas dessa casa reis que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Aleluia. Mas se não deste ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que essa casa se tornará em assolação. Aleluia. Glória a Deus. Pois assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Todavia, certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, os quais cortarão os teus cedros escolhidos e os lançarão no fogo. E muitas nações passarão por essas cidades, e dirá cada um ao seu companheiro:
Por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Então responderão: por que deixaram o pacto do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram? Aleluia. Não choreis o morto, nem o lastimeis, mas chorai amargamente aquele que sai, porque não voltará mais, nem virá à terra aonde nasceu. Aleluia. Pois assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar, nunca mais voltará para cá. Aleluia. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica a sua casa com iniquidade e os seus aposentos com injustiça, que se servem do trabalho do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dão salário. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, em que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Aleluia. Aleluia. Acaso reinarás tu, porque procuras receber no uso de cedro? O teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do pobre e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, eu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua majestade. Aleluia. Aleluia. Com a sepultura de jumentos será sepultados, sendo arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde a parede, porque são destruídos todos os teus namorados. Aleluia. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste: não escutarei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, no não obedecere a minha voz. Aleluia. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E tu, que habita no Líbano, aninhada nos cedros, como a gemer quando te vierem as dores, usai como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá,
fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo eu dali te arrancarei. E te entregaria na mão dos que procuram tirar-te a vida, e na mão daqueles diante dos quais tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. Aleluia. A ti e a tua mãe, que te deu a luz, lançaram você para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Aleluia. Aleluia. Mas a terra para a qual eles almejam voltar, para lá não voltarão. Aleluia. E este homem ponhas algum vaso desprezado e quebrado, um vaso de que ninguém se agrada, por que razão foram ele e a sua linhagem arremessados e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que esse homem fica sem fios, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para assentares sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 22, irmãos. Vamos agora para o capítulo 23 de Jeremias. Aleluia. Deus de poder e glória. É isso aí, continua conosco, irmão, compartilhando, deixando o seu joinha, né? Se você estiver gostando, você deixa o seu joinha. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Então vamos para a palavra. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aleluia. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Aleluia. Glória a Deus. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam. A sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até na minha casa achia a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como veredas escorregadias na escuridão. Serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles mal o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem viu sensatez, profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo Israel. Aleluia. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidades, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como o Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losda e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e de glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente os que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis, e a todo o que andam na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Aleluia. Pois quem tem entre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebeis e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu
descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Aleluia. Não mandeis esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes farei a eles, todavia eles profetizaram. Aleluia. Mas se tivessem assistido ao meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aleluia. Glória a Deus. Sou eu apenas deuses de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ei a alguém e esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? Aleluia. Aleluia. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem o sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra fale fielmente a minha palavra, que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Aleluia. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua própria linguagem e dizem, ele diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Aleluia. Quando, pois, se perguntares esse povo como profeta ou um sacerdote, dizendo, qual é a profecia do Senhor, então lhes dirás, qual a profecia? Que eu vos arrojarei, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e de glória. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser a profecia do Senhor, eu castigarei aquele homem e a sua casa.
Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor, porque a cada um lhe servirá de profecia a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Aleluia. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Se, porém, dissertes a profecia do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis essa palavra, a profecia do Senhor, quando eu mandei dizer-vos, não direis a profecia do Senhor. Por isso, eis que certamente eu vos levantarei e vos lançarei fora da minha presença, a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo o opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, 23. Vamos para o capítulo 24 de Jeremias. Aleluia. Deus é bom. Agora vamos para Jeremias capítulo 24. Aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso. Continua conosco, vamos orar logo mais no final do conteúdo. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Sucedeu isso depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levaram em cativeiro a Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. Aleluia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. E perguntou-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu respondi, figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se pode comer, de ruins que são. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, no Deus de Israel, como a estes bons figos, assim atentarei com favor para os exilados de Judá, nos quais eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus. Aleluia. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-los-sei, e não os demolirei, e plantá-los-sei, e não os arrancarei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E darei-se coração para que me conheça, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois se voltarão para mim de todo o seu coração, e como os figos ruins, que não se pode comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor, do mesmo modo entregareis Edequias, rei de Judá,
e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. Aleluia. Eu farei que seja espetáculo o reino, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Aleluia. Glória a Deus. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o capítulo 24, né? Agora já convido vocês para nós orar, né? Mas antes de nós orar, eu já quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda, né? Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família. Aleluia. Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, que você possa, irmãos, refletir, né? E aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus quer te salvar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão bom, irmão, que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos, irmãos, tenham vida e vida com abundância. E Jesus quer te salvar, tá bom? Depende de você. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Tá bom, irmãos? Faz uma nova aliança com Cristo. Fica na fiação. Aleluia, glória a Deus. Aceita Jesus. Irmãos, eu vou repetir. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Aleluia, glória a Deus. E vamos orar. Coloca a sua mão no seu coração. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você agora. Cantarabassúbia. Aleluia. Já sinto a presença dele aqui. Glória. Meu Deus, meu Pai, estou aqui mais uma vez, Senhor, te pedindo licença para entrar na sua presença nesse momento, Senhor da glória. Senhor, que o Senhor possa continuar, Abassúbia, Cantarábia, Pai, continuar com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre a minha casa, Senhor. Deus, sobre a família dessa pessoa que está do outro lado nos ouvindo, Senhor, sobre essa pessoa que está aqui do outro lado nos ouvindo, Senhor. Deus, quebra todos os laços, Senhor. Cantarabassúbia, Cantarábia. Deus de Israel, Pai, que toda obra de macumbaria seja desfeita agora, Senhor. Aleluia, seja desfeita agora toda obra de macumbaria, Senhor. Toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de amarração seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. Toda obra feita para destruir famílias, toda obra feita para destruir essa casa seja desfeita agora. Aleluia, Senhor. Toda obra feita na Mata Virgem, toda obra feita na boca do sapo, toda obra feita nas encruzilhadas, Cantarabassúbia, Cantarábia, seja desfeita agora em nome de Jesus. Deus de poder e de glória, nós estamos crendo, Pai, que o Senhor está desfazendo toda a obra do mal agora, Senhor. Deus, nós estamos crendo, Pai, que obra maligna está sendo desfeita. Pai, nós também te pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa visitar pessoas nesse momento, Pai. Pessoas que estão, Pai, com dores, eu não sei aonde, mas o Senhor sabe, e essa pessoa também sabe, Senhor. Vai visitando, Pai, vai curando dores de cabeça, Senhor. Pai, vai curando, Senhor, dores na coluna, Pai. Pai, vai curando, Senhor, caroços. Aleluia, vai operando, Pai, vai salvando, Senhor. Pai, vai curando também, Pai, aleluia, dores nas pernas. Aleluia, Pai, dores nos olhos, aleluia. Deus de poder e de glória, Pai, vai entrando com providência nessa causa dessa pessoa, aleluia, Senhor. Deus vai de encontro ao seu servo, vai de encontro às suas servas, meu Deus, o Senhor da glória, Pai,
que todo mal seja desfeito, Pai, todo mal que esteja assolando essa pessoa, que esteja assolando essa casa, Pai, toda palavra de maldição, Senhor, seja repreendido agora, toda palavra, Pai, contrária, seja repreendido agora, toda maldição lançada sobre essa casa, lançada sobre essa família, seja repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, também eu já te agradeço agora, Senhor, por essa oração, Senhor, por o Senhor ter ouvido nossas orações, nossas petições. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória, já te agradeço, Pai, por mais um dia, já te agradeço, Pai, por essa oração. Aleluia, Pai, que eu tenho certeza que está chegando com cheiros suaves nas suas narinas. Ô Santo de Israel, cantarabacébia, cantarabassúbia, cantarabai. Aleluia, Senhor, vai de encontro, Pai, a essa pessoa em nome de Jesus. Meu Deus, eu também te peço, meu Deus e meu Pai, que todo mal, Senhor, sai. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que todo mal sai, que todo mal, na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse foi o conteúdo de hoje, né? Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus, tá bom? E você que não é inscrito ainda, se inscreve. Você que já é inscrito, continua conosco, irmão. Você que está se inscrevendo agora, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Compartilha para a palavra chegar em mais e mais pessoas. E fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. E amanhã estamos de volta.